Fala, concurseiros e amantes do trânsito. E aí, galera, vamos aqui para a nossa 21ª questão, certo? Da banca Consupan para o cargo de agente de trânsito. Lembrando que o conteúdo trânsito, ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é aproveitado aí em vários concursos, certo? Tais como motorista, guardas municipais, PRF, dentre outros, onde no seu edital vem a cobrar a Lei 9.503 de 97, que é o nosso CTB. Então, vamos praticar. Quanto mais questões, melhor. Vamos à leitura dessa questão. Questão 21, como havia dito, Banco Consupan, questãozinha cobrada no ano de 2019, que diz o seguinte: das infrações de trânsito, assinale a opção correta para que seja infração de natureza grave. Questãozinha tranquila, só vou fazer aqui alguns comentários, passar dicas, bizu e minemon. Então fica aí muito atento para que você venha ficar bisurado aqui com trânsito na via. Letra A diz o seguinte: recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. Bem, pessoal, aqui na letra A, nós temos uma infração de trânsito de natureza gravíssima. Veja que a questão aqui é uma grave, não é o gabarito. O que eu posso acrescentar mais na letra A? Bem, essa recusa ao teste, né, do etilômetro, generalizando, nós temos outros meios, ele encontra-se capitulado no artigo 165A do CTB. Embora seja uma infração gravíssima, não há, veja bem, não há computação de pontuação. Mas por quê? Na penalidade do artigo 165A, que no caso é a recusa, nós temos como uma das penalidades a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, muito cuidado, porque o prazo ele é fechado, ele é determinado 12 meses, ponto. E além da suspensão, nós temos a multa, que é o valor pecuniário, no caso é uma gravíssima vezes 10, que vai dar R$ 2.934,70. Sabemos que é um valor cheio, tranquilo? E temos também a medida administrativa, que é o recolhimento da CNH e a retenção do veículo. Perceba que é a previsão do artigo, mas hoje não se faz mais o recolhimento do documento de habilitação nesse caso. Nós temos a previsão na parte geral do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é a Resolução 985 de 2022, com vigor em 2 de janeiro de 2023. Então, o que acontece? O agente da autoridade de trânsito ele vai poder recolher a CNH em duas situações, de acordo com a parte geral. Primeira situação é quando a CNH ela está com suspeita de adulteração ou inautenticidade previsto no artigo 272. E a outra previsão está prevista no artigo 162, inciso 2, que diz assim: se o condutor tem sua CNH e ela está com direito suspenso ou ela está cassada, recolhe-se a CNH em vista à parte geral do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Beleza? Aí tem um detalhe, pessoal, em relação à recusa, que beleza, a pessoa tem o direito de dirigir suspenso por 12 meses, só que aí a pessoa pega e continua dirigindo. E se a pessoa vir novamente a incorrer nessa infração de trânsito, a pessoa reincidiu no prazo de 12 meses. A pessoa vai ter somente a multa. Veja, aplica-se em dobro a multa em caso de residência no prazo de 12 meses. Então a multa ela vai ser duplicada. Beleza, tranquilo? Feita essa explicação sobre a letra A. Então vamos cortar aqui a letra A, que não é o gabarito. Letra B. Dirigir veículo sem possuir, veja, sem possuir carteira nacional de habilitação, sem possuir permissão para dirigir ou sem possuir autorização para conduzir ciclomotor. Bem, aqui nós temos também, galera, uma infração de natureza gravíssima. No entanto, nós temos fator multiplicador. Então é bom a pessoa ficar atento. Na questão, você não vai aprender simplesmente qual é o gabarito.
se é gravíssima, média, leve. Eu vou explicar algo a mais, a cereja do bolo. Então se liga o seguinte, no artigo 162, inciso 1, nós temos justamente a previsão de o condutor dirigir um veículo sem possuir, ou seja, ele não é habilitado. É uma infração gravíssima, como havia dito, certo? E não há pontuação. Veja, se eu não tenho habilitação, como é que vai haver a pontuação? Então não é pontuável, beleza? Embora não tenha suspensão como penalidade, mas não tem como a pessoa atribuir a pontuação se a pessoa não é habilitada. A penalidade ela é multa multiplicado por 3 vezes, ou seja, é os R$ 293,47 vezes 3, que dá R$ 880,41. E como medida administrativa tem que reter o veículo, haja vista o condutor que for abordado não ser habilitado. Tranquilo? Aí vai chamar alguém habilitado e será pego os dados do novo condutor, o dado e o registro da CNH para constar na observação. A gente vai fazer isso. Agora, veja, né, vezes 3, como é que eu vou lembrar na prova esse fator multiplicador? Se liga no bizu, no mnemônico genuinamente cearense, criado e idealizado pelo administrador das redes sociais Trânsito na Via. Bizu, se liga aí, ó. Sem possuir, vai vir na prova. Sem ter, sem ser, não habilitado. Se liga que as palavras que acompanham os verbos geralmente têm 3 letras. Por esse motivo será 3. Se liga, sem possuir, o verbo é possuir, né? Tá no infinitivo. O sem tem 3. Sem ter, o ter é um verbo no infinitivo, ou sem ter. Sem ser, do mesmo jeito, não habilitado. O não tem 3 letras. É o bizu, se liga. Outro detalhe aqui, né, em relação a essa conduta, que ela pode configurar um crime, galera, previsto no artigo 309 do CTB, que é dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir. Beleza? Lógico que ele vai ter uma condicionante, desde que gerando perigo de dano. Gerando perigo de dano. Aí sim vai ser configurado crime. Ok? Aí no caso do crime é uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Ok, tranquilo? Nós temos no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito algumas condutas que elas se encaixam justamente nesse artigo 162, inciso 1, que é dirigir veículo sem possuir habilitação. Por exemplo, o aprendiz, né, aquela pessoa que está tirando a habilitação na autoescola, se ele conduz o veículo, né, e essa permissão dele, ele tem uma permissão chamada LADV ou LADV, beleza? Se ele não possui ou ela está vencida, é enquadrado com o artigo 162, inciso 1. Ou então o aprendiz ele conduz um veículo que não seja da autoescola. Vê se você está dirigindo o seu veículo de um parente, também enquadra-se nessa situação. E um detalhe muito interessante é que quando a pessoa tem a PPD e ela está vencida há mais de 30 dias, antigamente era enquadrado no artigo 162, inciso 5, certo? Infração gravíssima. Agora, se a pessoa tem a PPD e ela está vencida há mais de 30 dias, não será mais autuado com base no artigo 162, inciso 5, e sim artigo 162, inciso 1, ou seja, tem um fator multiplicador vezes 3, a pessoa é considerada inabilitada. Previsão na resolução do CONTRAN 789, no seu artigo 28, parágrafo 5º. Beleza? Feitas essas explanações, sabemos que a letra B não é o gabarito. Letra C, dirigir, ou melhor, deixar o condutor ou parceiro de usar o cinto de segurança. Perceba, deixar o condutor e ou passageiro. Passageiros, ok? Passageiros. Dianteiro e traseiro, todos têm que usar o cinto de segurança. Aqui é uma infração de natureza grave, beleza? Capitulado no artigo 167 do CTB. Então, o condutor tem que usar e o passageiros, tanto de banco dianteiro quanto traseiro. Vai ter retenção do veículo, caso ele não esteja usando, né? O infrator é lavrado alto, aí o veículo só é liberado, se lógico que se for abordado, né? Quando ele colocar o cinto de segurança. Em relação ao cinto, você tem a resolução do CONTRAN 951 que fala aí sobre alguns requisitos. Carece aí de uma leitura para que você fique aí mais bisurado sobre o tema. Tudo indica que a letra C. Letra D, dirigir utilizando fones nos ouvidos conectado à aparelhagem sonora ou telefone celular. Pessoal, muito cuidado. Aqui vamos se ater a esses 2 verbos aqui, dirigir utilizando, né? Tem 2 verbos juntos, locução verbal. Dirigir utilizando fones
Quando for utilizando, a infração será de natureza média. Por que eu digo isso? Porque existe outras infrações em relação a dirigir veículo, automotor, e nessa conduta envolve telefone celular. Lá no artigo 252, você vai ter na parte do inciso 6 que essa conduta de utilizando-se é a infração média. Só que aí o parágrafo único do mesmo artigo, ele diz que se a conduta do condutor for segurando ou manuseando o telefone celular, não será infração média, e sim infração de natureza gravíssima. Então, cuidado. Se você está utilizando de fone nos ouvidos, né, ou de telefone celular, no caso, utilizando, o verbo serve por 2, a infração é média. Você está só segurando ou manuseando, vai ser uma gravíssima. Muito cuidado com esse detalhe. Beleza? Tranquilo? Então, a letra D, nesse caso aqui, é uma infração de natureza média. Então, confirma-se gabarito da questão 21 da banca Consulpan, letra C, C de concursado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo de resoluções de questões. Não esqueça, não deixe para amanhã o que você pode estudar e aprender hoje. Trânsito na via e você juntos pela segurança viária. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e segue o fluxo, galera. Cuida, comenta, compartilha e deixa o like.